A sua tela não consegue mostrar essa cor. Você lembra desse vestido? Antes de continuar, eu preciso te fazer um sincero pedido de desculpa, porque a gente tá prestes a ressuscitar uma polêmica que quebrou a internet em um passado que parece remoto e deixou todo mundo meio saturado. Mas agora faz todo sentido retomar essa história pra te provar que nenhuma tela do mundo consegue te mostrar a verdadeira cor dessa foto. Roda a vinheta! Já falei que não tem vinheta. De novo! Ué. Ai, isso aqui... A grande pergunta que gerou polêmica nessa foto, na verdade, é bem simples. Qual é a cor desse vestido? Escreve o que você vê nos comentários pra gente ver se as respostas batem com as probabilidades. Dourado e branco. Metade das pessoas que me assistem não devem fazer a mínima ideia Não dessa conta. história. Mas a outra metade certamente acabou de ter um flashback de volta pra 2015. Pra quem não sabe, as cores desse vestido criaram um rebuliço enorme porque metade das pessoas que olham pra foto dele dizem que vem branco e dourado e a outra metade está errada. Brincadeira! E a outra metade diz que essa peça é azul e preta. Os mentirosos falam que é azul e preto. Independente da combinação de cores que você enxerga, você dificilmente acredita que alguém realmente esteja falando sério quando diz que está vendo a outra. E isso é muito louco, porque realmente nenhuma tela no planeta consegue te mostrar a cor desse vestido de forma correta. E não só dele. O monitor do seu celular, do seu E claro, computador ou da sua TV também não mostra o real azul do céu. pá. Ou o exato verde de uma folha na primavera. E a verdade é que isso acontece porque as telas são bem piores do que você imagina na hora de reproduzir cores. Quando vemos a luz branca, nós estamos enxergando o resultado da combinação de Nossa, gente, como é duro ver coisa tão branca assim, né? ondas eletromagnéticas localizadas dentro do espectro da luz visível. Dentro dessa faixa, cada cor corresponde Woke. a uma frequência e um comprimento de onda específicos. Quando uma onda de luz visível bate em uma molécula, essa onda pode ou não fazer a molécula vibrar, dependendo da frequência da onda que corresponde àquela cor. Inclusive, vocês viram que cientistas descobriram a holo, uma cor nunca antes vista pelos humanos? Segura essa informação, que ela vai ser útil daqui a pouquinho. Olha como é conf ver uma tela mais... Ele fazendo assim, uma tela mais escurinha. Inclusive, se você gosta dessas camisetas que eu uso nos vídeos, elas estão em promoção e se você usar o tempo Los. todas e vem vestir o universo junto comigo. Voltando à explicação, quando a luz branca ilumina um objeto de cor azul, ele absorve praticamente todas as outras cores e reflete apenas o azul que a gente vê. Mas cuidado, a luz azul não é exatamente azul. A luz azul é só uma onda eletromagnética com comprimento de 450 bilionésimos de metro. Quem percebe essa onda com a cor azul que conhecemos Conf. somos nós, humanos. Isso porque, quando refletida, a luz viaja até o fundo dos olhos e chega à retina. E uma vez lá, ela interage com os cones e os bastonetes, que são as células fotorreceptoras que convertem as ondas de luz em sinais elétricos que o cérebro vai interpretar como Entendeu aí, gente? visão. E assim como os pigmentos presentes no hipotético objeto azul que eu citei agora há pouco, as células em formato de cone também conseguem reconhecer determinados comprimentos de onda e frequências. Os cones S, do inglês short, reconhecem as ondas de comprimentos mais curtos, como por exemplo o azul e o violeta. Os cones M pegam para si as ondas de comprimento médios, próximos ao verde, e os cones Olha que L interessante. captam as ondas de comprimentos mais longos, como o vermelho. Isso não quer dizer, por exemplo, que os cones L não detectam ondas de comprimento menor. É isso aí que deve ser tudo bagunçado em daltônico. O que acontece é que os três tipos de cones reconhecem a maior parte dos estímulos, mas reagem a eles em proporções diferentes. E são essas proporções de ativação que indicam para nós qual é a cor que nós estamos enxergando. Eu já expliquei isso em mais detalhes nesse outro vídeo. Inclusive, foi com a manipulação dessas células cone que cientistas descobriram uma nova cor como a ouro. O que eles fizeram foi usar um laser para excitar exclusivamente os cones do tipo M. O que jamais acontece com estímulos naturais. E quando eles fizeram isso, os pesquisadores criaram um verde supernatural. Mais verde do que qualquer coisa encontrada na natureza jamais poderia ser. E por isso dá pra dizer que a holo é a versão extrema mesmo, de uma Léo. cor que nós já enxergamos. Mas não dá pra negar. Quem participou do experimento viu algo que nenhum ser humano havia visto antes. Ah, eu E olha queria que ver humanos também. vêm em muitos tons. Algumas estimativas sugerem que nós conseguimos diferenciar até 10 milhões de cores. Cara, mulheres mais do que homem. Isso eu tenho certeza com dados baseados na minha cabeça. Que homem não consegue ver tantas cores como mulher. Mas hoje eu não estou aqui pra falar do que os seus olhos conseguem ver. E sim, Vocês são muito mais do
azul é azul e, sei lá, amarelo é amarelo. Sendo que a mulher, tipo, não, mas esse amarelo aqui é pipipi, popopó. O que as telas não conseguem te mostrar. Tipo a cor certa desse vestido. Em É um homem que enxerga mais de 6 cores. 1931, a CIE, Comissão Internacional de Iluminação, criou esse gráfico em formato de ferradura, ou barbatana de tubarão. Tipo assim, mano. Mas aí ó, fica aquela questão, né? Será mesmo que eu consigo enxergar muito mais tons aqui do que vocês? Não sei. Do que você preferir. A ideia é representar a gama de cores que o olho humano seria capaz de enxergar. O contorno do diagrama de cromaticidade CIE-XYZ apresenta os comprimentos de onda curtos, médios. Maluco, tive uma aula de espectroscopia. Cansado de falar de cor já. Nossa, se você acabou de inventar essa palavra. E longos, inspirados nos 3 tipos de cones do nosso olho e também se baseia nas diferentes combinações de cores que a nossa visão é capaz de reconhecer. Desde então, ano após ano, vários diagramas se baseiam em características como cromaticidade, luminosidade, brilho e matiz, a fim de desenvolver diferentes espaços de cores. E esses espaços de cores nada mais são do que modelos matemáticos criados para representar cores, de preferência da maneira mais fiel possível, em diferentes sistemas e dispositivos. Alguns exemplos estão nessa sopa de letrinhas que você está vendo na sua tela. Uns são mais adequados para impressões, e alguns para TVs, e outros para o mundo digital. Muitos anos depois da criação do diagrama CIE-XYZ, o surgimento dos monitores coloridos de computadores consagrou um modelo hoje estabelecido, o RGB, que é a sigla em inglês para vermelho, verde e azul. A ideia do RGB, além de deixar gamers felizes, é representar todas as milhões de cores que vemos no mundo natural como alguma combinação dessas 3 cores básicas. Mas peraí, como é que a sua tela faz isso? Cada pixel na nossa tela é composto, em geral, por 3 canais. Um Eu olhava esses pixels aí na fábrica, tá? vermelho, um verde e um outro Tinha que consertar todos. azul. E cada um desses canais carrega informações dentro de si no formato de bits. Esses bits, por sua vez, podem assumir valores 0 ou 1, os famosos números binários. Nesse caso, o 0 representa a menor intensidade e o 1 a maior intensidade. Ou seja, se o canal G, que é o verde, está em 1 e os outros canais estão em 0, a gente vê a cor verde. Mas se todos os canais estão em 1, a gente vê uma combinação das 3 cores, que no caso é o branco. E a partir disso, faça as contas comigo. Se cada pixel tem 3 canais, um para cor vermelha, um para cor verde e um para cor azul, com 1 bit cada um, e cada bit pode se manter em 2 intensidades, que é 0 ou 1, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 possibilidades de cores. Ou seja, nós temos como formar 8 cores em cada pixel. E de fato, para aumentar esse número de possibilidades, as empresas de tecnologia aumentam o número de bits por canal, que permite criar combinações das 3 Bits, que no caso é esse negócio que fica aí debaixo do chat, que você pode presentear o canal, tá? Esse que é o Bits. cores básicas em proporções diferentes. O mais comum é que se utilizem canais com 8 bits de informação. E se cada bit pode ter 2 possibilidades, nós temos 2 elevado a 8 possibilidades que resultam em 256 gradações de cores para cada canal. Mas como nós temos 3 canais, um para cada cor, existem 256 vezes 256 vezes 256 possíveis combinações dentro do RGB, totalizando 16 milhões de combinações de cores. Também são comuns canais de 10 bits, que permitem mais de 1 bilhão de tons. Isso é bem mais do que os 10 milhões que humanos conseguem ver. No meio desses 1 bilhão de combinações de verde, vermelho e azul, nem todas as cores resultantes... Olha lá, 30 bits chegando no canal. Esse bit aqui? Esse aí. São únicas. Além disso, a visão humana não é tão precisa a ponto de diferenciar mínimos detalhes das gradações. É até por isso que essa infinidade de cores não é tão útil como se poderia imaginar. Se a nossa visão fosse 100% apurada, a mistura de cores não produziria tons idênticos à natureza. Você não veria algo como roxo, e sim como vermelhos e azuis sobrepostos. Exatamente o que a sua tela está fazendo nesse exato momento para te mostrar roxo. E além disso, cada pessoa percebe as cores de uma maneira própria. O meu vermelho não é o mesmo que o seu. Que doideira. Fatores como a quantidade de células cone de cada tipo nos nossos olhos, ou as experiências de vida e as influências culturais de cada indivíduo.
Ah, isso é doideira pensar, né? Uma cor pra mim deve ser uma cor diferente pro olho de cada um de vocês. Que doideira. Indivíduo determinam como nós percebemos essas cores. E tudo isso, aliás, vem sendo estudado por áreas como a psicometria. E além disso, existem pigmentos presentes na natureza extremamente difíceis de serem reproduzidos na emissão de luz das telas. E eles são pigmentos tão únicos que não parece ser possível reproduzi-los por meio de qualquer combinação de RGB. A Universidade de Harvard administra uma espécie de banco com exemplares dessas cores impossíveis de se reproduzir. E são mais de 3.000 amostras de pigmentos com cores extremamente raras, como o azul ultramarino ou o pigmento amarelo feito a partir da urina seca de vacas que se alimentaram apenas com folhas de manga. Ué. Cara, o que eu acabei de falar? Ou depois de passar um dia sem fazer Resumindo, xixi. a natureza produz cores um dia tão sem beber água. singulares que nem 1 bilhão de combinações de vermelho, verde e azul vão conseguir alcançar. Pra piorar, a forma como nós enxergamos esses tons é mais complexa ainda, porque envolve fatores como o brilho do objeto, além das condições do ambiente como iluminação, os reflexos e as sombras que rodeiam o item em questão. E a verdade é que o seu cérebro não está tentando ver cores. O que ele está tentando fazer, na verdade, é tentar entender o ambiente. Só que esse ambiente pode criar impressões não exatamente fiéis à verdadeira cor de um objeto. Exatamente como no vestido da foto. Algumas pessoas veem o vestido azul e preto, outras veem branco e dourado. E esse vestido é um excelente exemplo de Ah, mano, eu duvido que você enxerga azul e branco. Se você tá dizendo que enxerga isso, você tá mentindo. que a sua tela, na verdade, está apenas representando cores. E se você ainda está em dúvida, o vestido era mesmo azul e preto. Não. Ah, lá vem, mentirosão. Tá vendo? Até eu errei. Não dá pra confiar em você, não. Todo mundo erra. O fator que Para de mentir. Mentiroso. Ignite, obrigado pelos 18 meses. Ah, claro, então, todo mundo que fala que é azul e preto tá tipo assim, meme, vou dizer por meme. faz você confundir azul com branco e preto com dourado é que o vestido está sob uma iluminação com tons alaranjados, que nós classificamos como quente. E isso distorce a nossa percepção, porque ela depende muito do contraste. E várias ilusões de ótica podem demonstrar isso. Por exemplo, todos os quadrados laranjas nessa imagem têm a mesma cor. Olha só. Mas não é o que você vê. Dependendo do fundo da imagem, a impressão é que certos quadrados apresentam tons diferentes. E o que acontece aqui é muito parecido com a ilusão que te engana sobre a cor do vestido. Ou seja, não são só as telas que não podem te mostrar cores de maneira precisa. Os seus olhos também não conseguem alcançar esse nível de exatidão. Mas isso talvez não seja tão ruim. Ai, muito obrigada. Ué? Caramba, eu nem vi. Obrigada, Léo, pelos 600 bits. Arigato. Tá vendo? Teve muitos bits agora aqui na live. Bits vermelhos, azuis e verdes. Porque são essas limitações que provavelmente impulsionaram a nossa criatividade. Um estudo com Tá vendo? Eu tô tão imersa no vídeo que eu nem vi o chegar o negócio. Porque são essas limitações que Tiraram um alerta. Pior que eu acho que teve alerta sim, ó, que sou burra. provavelmente impulsionaram a nossa Tá criatividade. desumilde, não. Um estudo com raios X fluorescentes demonstrou que Leonardo da Vinci chegou a aplicar 40 camadas de esmalte e outros pigmentos sobre a tela para fazer com que o sorriso da Mona Lisa fosse quase imperceptível quando visto de frente. Ele desaparece quando olhado diretamente porque normalmente nós usamos a chamada visão foveal, uma pequena área central na nossa retina ajustada para cores e detalhes, Ela tá com cara de chata aí, ó. para perceber frequências espaciais altas. Mas como o sorriso está quase totalmente em frequências espaciais baixas, a visão periférica acaba sendo a melhor para perceber a sutileza na expressão, porque ela processa com mais eficiência essa faixa do espectro visual. E por isso, o sorriso só Não. aparece se você Que grande e famosa. fixar atenção nos olhos ou em outra região do rosto da Mona Lisa. E isso está relacionado com os diferentes canais de transmissão da informação dos olhos ao nosso cérebro. Falando de maneira bem simples, a forma como a nossa informação visual é transmitida não é perfeita. Existem ruídos de comunicação entre os nossos olhos e o nosso cérebro, e às vezes isso faz com que detalhes de imagens pareçam confusos. A sua visão não é uma reflexão perfeita da realidade. Olá. E Leonardo da Vinci se utilizou disso para misturar cores e traços a fim de criar a ambiguidade genial da obra. Quer saber por que uma tela nunca vai conseguir te mostrar o amarelo do xixi da vaca que só come folhas de manga? A resposta é que nem os seus próprios olhos conseguem te mostrar essa exata cor da realidade. Cor não é uma medida objetiva.
Ela é só uma informação que o cérebro interpreta baseado nos sinais de luz que os olhos captam e nas pistas ambientais de todo o cenário ao seu redor. Por exemplo, tá vendo essa luz quentinha desse abajur? Isso Branquinha. é só o white balance na pós-edição. Na verdade, essa luz é dessa cor aqui. A magia do cinema. Continua a mesma coisa de cor, cara. É tudo mentira. O mundo é mentira. A vida é mentira. Tô Não é, mentindo não. pra você a todo momento. Até porque, pra Quem sobreviver tá mentindo pra mim, hein? da Idade da Pedra até a Era dos Memes, era muito mais importante distinguir um leão no meio da floresta do que saber exatamente o quão dourado ele realmente era. Pessoas que trabalham com design e editando vídeo e editando coisas, acho que elas, com o tempo, principalmente, elas conseguem ver mais nuances de cores, assim, elas precisam ver. É tipo um músico que ouve muito melhor os sons. Muito obrigado e até a próxima. Branco é a mistura de todas as cores e preto é cor nenhuma. Uhum. Tipo, eu cozinhando. O Carriere consegue perceber muitos sabores.